Bom, hoje eu vou falar sobre o documentário Homem em Fuga, né, o Man on the Run, que fala sobre o que ocorreu com Paul McCartney depois do fim dos Beatles, né? O documentário é dirigido por Morgan Neely, ele é um documentarista muito habilidoso, né? E sempre que a gente vai para o documentário, na verdade, tem algum ar de ficção, já que a narrativa e os recortes e como isso se dá traz muito a cara do diretor, mesmo que a gente esteja se baseando em fatos reais, tudo mais, né? Mas a forma como se narra, né, a gente pode ter aí também uma poética muito particular, e eu vou comentar alguns aspectos disso, mas eu queria destacar alguns pontos que podem ser interessantes para todos nós de refletirmos. O documentário começa com o fim dos Beatles, né? E o que aconteceu com Paul McCartney depois desse término de uma banda que até hoje é referência e até perigoso eu comentar qualquer coisa aqui pelos bitomaníacos e como que isso é visto por eles e como que eles conhecem tão bem as histórias, como que Beatles tornou uma referência no mundo do rock, do pop, nas composições e que estão em todos os lugares, né? E isso, para um Beatle, quando termina isso, eu acho que foi ainda mais impactante. Quer dizer, o Paul fala isso, né? Ele comenta sobre a vida dele ter sido ir para a escola, depois ele forma os Beatles e aquilo tem um grande boom, né? John Lennon já traz isso também como sendo algo difícil de lidar também. Um dos motivos dos Beatles terem terminados é essa grandiosidade que os Beatles se tornaram, mas também o que acontece quando algo assim termina. E Paul McCartney tem que se reinventar. A morte já surge logo de cara, no sentido em que ele some quando os Beatles terminam e muita gente começa a ver isso como uma possível morte do Paul. Será que Paul está vivo? Será que Paul está morto? E o que será que aconteceu com Paul McCartney, né? E aquelas teorias de quem acompanha a história dos Beatles, o que já havia de possíveis mensagens nas capas dos discos, né? De alguma forma algo morre, de alguma forma algo se perde, né? E essa reinvenção de alguém que foi tão autêntico, de alguém que foi tão original na sua obra e que influenciou tanta gente, né? Como Paul, o John, né? O George, Ringo, né? Mas principalmente umas figuras ficaram mais marcadas dos Beatles, que são Paul e John Lennon. O que acontece quando essa fase da vida de alguma forma morre? Como é que você se reinventa depois de algo que aconteceu e que estruturou esse início ali, que era ali a adolescência, começo da vida adulta, de uma forma tão forte? Como é que continua isso? O Paul ele se isola, né? Ele vai morar com a em uma fazenda no meio do nada. E como que isso mexe com ele? Quer dizer, o que ele precisa reinventar? O que ele precisa fazer para poder continuar a vida? Ele fica um período sem saber se vai continuar compondo ou não. Já havia um peso muito grande nele como compositor, como cantor nos Beatles, e após isso, como que ele sentia essa carga, né? E ele vai casar, né? Vai ter uma vida com a Lida, que é uma fotógrafa. A fotografia ela tem essa essa arte de eternizar os momentos. E é legal ver no documentário como que o diretor coloca algumas fotografias em movimento, né? Então aquele momento que está eternizado, como que isso cria movimento, como que ele faz tipo um stop motion com algumas fotos, numa estética bem bonita assim durante o filme, e como que o Paul também tem que criar um movimento e não ficar parado em uma imagem dos Beatles. Ele tenta se desvencilhar dessa imagem o tempo todo, mas isso está muito colado a ele. E ele quer ter essa autenticidade, ele quer ser visto como um compositor, ele não quer estar no desejo do outro, no sentido de, tipo, eu vou compor aquilo que eles esperam que eu componha. Ele começa a compor coisas que são dele, né? E é muito criticado por isso. As pessoas começam a vê-lo como não é tão bom quanto eram os Beatles, né? Essas críticas que vão surgindo. E ele segue firme nisso, ele tem muita personalidade, né? É claro que isso abala de algumas formas, é claro que não há como não ser atingido por comentários como esses, mas como que
o próprio desejo vai o sustentando, o próprio desejo de estar com a Linda e a convidar e também ser criticado por isso, já que a Linda não é exatamente uma compositora, uma cantora, uma instrumentista, né? E como que ele vai eh, trazendo ela junto e como que essa união dos dois vai se fortalecendo e eles resolvem formar um Wings e, e fica essa pressão ainda, né? Se o Wings seria tão bom quanto os Beatles ou não, a ponto disso dar nome ao álbum que foi mais famoso deles, né, que é o Band on the Run, que consequentemente também deu uma referência ao nome do documentário, né, Man on the Run. Afinal, ele fugia de quê? Eu não sei se ele estava fugindo, mas ele estava em busca, né? Não parecia estar fugindo de algo, mas em busca de algo. E essa ideia de que muitas pessoas não deixavam morrer algo nele, que é essa fase dos Beatles. Mário Quintana tem uma frase que eu não vou lembrar com exatidão, mas que ele diz algo do tipo: quando nascemos, nasce também junto com a gente a nossa morte. E é preciso que a gente entenda o que deve morrer, né? Eu acho que essa frase traz um pouco isso, assim, como que a gente vai viver a nossa morte? Como é que a gente vai deixar morrer certas coisas? Como é que a gente pode reviver outras, né? Esse entrar e sair da onda, de grandes ondas que às vezes nos pedem, como foi no caso do Paul McCartney e os Beatles, como foi no caso do que o documentário mostra, uma real onda em uma praia. E aí, isso acho que fica entre uma poética junto, quando o Paul fala de uma onda que o pegou numa praia, e uma onda difícil dele sair, uma onda que foi difícil dele voltar para a superfície, uma onda que quase o matou, né? Tanto é que a primeira cena do documentário é uma onda no mar, é uma quebra com uma onda batendo no rochedo, e a gente fica se perguntando o que essa onda vai trazer, e aos poucos isso vai se revelando, essas várias ondas, né? Então o documentário traz essa reflexão do tipo, se eu preciso estar realmente no desejo do outro, se eu posso sustentar o meu desejo e ser autêntico em compor a própria vida e estar ao lado da própria, de trazer a esposa para junto, em trazer e querer montar uma banda e querer ser generoso com quem está à volta, né? O filme, é claro, que fala sobre a morte de John Lennon e como que Paul vai lidando com essas várias mortes e essas várias formas de viver. Na verdade, eu acho que essa é a grande reflexão que fica, né? Como que é possível, o que a gente pode aprender com a vida, né? A vida acaba sendo esse eterno viva e deixe morrer, né? O que deve ser vivido e o que devemos deixar morrer. So live and let die. Live and